Bom, esse aqui é o primeiro episódio desse canal e eu vim falar sobre Solo Leveling, né? Tá bem famoso aí no momento, então, bom, pensei em falar dele. Se a gente pensar, Solo Leveling tem como objetivo dar foco ao Sung, que dentro daquele mundo ele acaba sendo o único player a poder ficar mais forte. Com isso em mente, dá-nos pra perceber que a história de Solo Leveling acaba sendo uma história bem mais rápida. Bom, que pode acabar resultando em uma sensação de falta de profundidade em certos aspectos na história. E bom, alguns leitores preferem uma exploração mais detalhada de alguns personagens ou de certas situações mais específicas. Então, finalmente foi anunciado a produção do anime, dia 4 de junho de 2022, sob a direção de Shunsuke Nakashinji. Ele teve a participação em alguns animes, como o Sword Art Online, e também em algumas outras obras, mas elas foram de menos importância. Bom, e como animador, ele participou de produções como Bug Stray Dogs, Attack on Titan e alguns outros animes de grande fama. Bom, a lista acaba sendo bem grande, porque ele tem um bom tempo de carreira. Pela fama que Solo Leveling tem, muitas pessoas pensavam uma direção um pouco melhor. E em 6 de janeiro de 2024 foi lançado o primeiro episódio de Solo Leveling. Como o anime mais aguardado dessa temporada, o seu primeiro episódio teve uma ótima recepção, principalmente pelo público que já tinha lido ele. Já com um bom tempo de lançamento, atualmente 5 episódios lançados, uma crítica em específico veio a surgir entre as pessoas que estavam assistindo. Muitas dessas pessoas afirmavam que o anime estava sofrendo uma certa enrolação no progresso da história comparado ao manhwa. Então, mas será que é isso mesmo? No manhwa, até a morte do Sung, temos 10 capítulos lançados, cada um com 20 páginas. E querendo ou não, a gente tem que lembrar que as páginas de um quadrinho digital acabam sendo muito maiores do que um mangá japonês padrão. Por mais que o número de páginas sejam poucos, pelo seu tamanho ela acaba compensando a grande quantidade de páginas que tem um mangá japonês, por exemplo. Então sim, se pararmos para pensar, o manhwa ele teve 10 lançamentos até o momento da morte do Sung, então foram 10 semanas de lançamento. Isso acaba também, querendo ou não, sendo muito tempo para uma obra, então não dá para dizer que isso também foi em relação. Mas já no anime, foram apenas 2 episódios até chegar o momento da sua morte. Então, querendo ou não, o anime ele acaba sendo muito mais eficiente na questão de narração da história. Então, por que essa sensação de enrolação? Então, essa crítica ela pode estar ligada à previsibilidade da trama, querendo ou não, Solo Leveling usa artifícios comuns no seu gênero. Querendo ou não, temos que entender que Solo Leveling é um manhwa digital, então ele faz de tudo para manter os seus leitores presos. E com isso ele pode acabar sendo muito previsível em certos momentos. Por isso que em muitos momentos a história ela acaba sendo muito repetitiva e muito convencional em certos aspectos. Isso pode estar ligado a outro ponto também, que é o lançamento semanal. Querendo ou não, Solo Leveling ele lança semanalmente cada episódio, e isso pode dar uma sensação de repetição, sabe? Bom, eu não tô querendo dizer que a repetição em si é algo ruim, porque Solo Leveling funciona à base de que o Sung deve em cada dungeon derrotar cada dungeon. E bom, quem leu já sabe o que irá acontecer nos próximos episódios. O Sung irá em outra dungeon, derrotará essa dungeon, irá para outra, derrotará outra dungeon e assim por diante. Então nós já sabemos que só no capítulo 38 onde as coisas começarão a se mudar, quando o Igros aparece e ocorre a mudança de classe do Sung. E pelo que tudo demonstra, o anime ele só irá até a parte do Igris. E o anime não está errado em pensar dessa forma. Desenvolver outros personagens é uma forma de tirar essa tal de enrolação que a história tem. Coisa que no manhwa não acontece. As pessoas que acompanhavam o manhwa na época tinham muita dificuldade com isso. Querendo ou não, você tinha muita enrolação e muito tempo de espera. Esperar 5 dias para você saber que no próximo capítulo aconteceria algo muito parecido, ou às vezes até igual, não fazia as pessoas floparem, mas fazia as pessoas esperar mais lançamentos de capítulos para ter uma leitura mais contínua. Assim, temos a entender que o problema do Solo Leveling em si não é a sua repetição, mas em si o seu tempo de lançamento. As pessoas que lerem Solo Leveling atualmente, elas não sentem o mesmo problema, porque é tudo mais fluido e mais contínuo. A mesma coisa acontece com o anime. Se o anime fosse lançado inteiramente hoje, todos os 12 episódios, sim, Solo Leveling seria muito mais fácil de assistir. E essa sensação de enrolação não aconteceria. E talvez um ponto que se deve destacar é que as pessoas que estão assistindo Solo Leveling, uma grande parte do público, são pessoas que já leram. Essas pessoas têm uma falsa impressão que o mangá ele é mais rápido, mas ele não é.
Por isso que eu queria dizer é que o desenvolvimento que está ocorrendo agora no anime, ele é muito semelhante ao que aconteceu no manhwa. Ou até melhor, o desenvolvimento de Solo Leveling, pelo menos no anime, ele tá dando muito mais tempo de tela àqueles personagens que no manhwa eram muito mais ignorados, jogados de lado. E quando terminar o lançamento semanal dos episódios, as pessoas que assistirem Solo Leveling terão uma melhor sensação. E elas não terão a mesma crítica de quem está assistindo agora. Então, era isso que eu queria dizer. Então, até.